Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui com o Dr. Danilo, um dentista maravilhoso e professor. Isso mesmo, bate-papo vai ser bem legal hoje. Pessoal, quero agradecer muito ao Museu MAC, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, a Fundação Cultural de Caraguatatuba, a Fundac, agradecer a Sandra Fashion Hair, nossa parceira, nossa querida amiga, agradecer Karen Leite também, Grazi Soares, agradecer a AVP Produções e toda a sua equipe. Palmer em Pauta, caminhando com a AVP Produções, produzindo programas, entretenimento para vocês que estão nos assistindo. Não deixem de se inscrever no nosso canal e dar um like. Logo após os nossos comerciais, estaremos com o Dr. Danilo. Até já. Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês, isso mesmo, venham aqui para o salão de Sandra Fashion Hair ver essas maravilhas que ela está produzindo para você ficar cada vez mais linda e mais lindo, não é mesmo, Sandra? Isso mesmo, Carlos. Vai perder? Nós trabalhamos com perucas, nós trabalhamos com Mega Hair adesivo, trabalhamos com Mega Hair nanocápsula de queratina, trabalhamos com os topos closures, trabalhamos com as próteses capilar, temos também os kits prontinhos para você, trabalhamos com muito mais, trabalhamos com unha, trabalhamos com cabelo, trabalhamos com todos os fins em salão de cabeleireiro. Venha conhecer Sandra Fashion Hair, agende uma visita, você será muito bem-vindo aqui. Venha tomar um café conosco. Sandra, deixa eu fazer uma pergunta. Isso é uma prótese ou o que é isso? Tão lindo, tão maravilhoso esse cabelo? Isso aqui, Carlos, é um topo closure masculino. Nossa, que maravilha, gente! Olha a perfeição, a qualidade. Meu, imperdível. Vocês têm que vir aqui no salão da Sandra Fashion Hair, gente. É maravilhoso. Elas têm uma equipe maravilhosa. Tem a Célia, uma manicure maravilhosa. Tem a Aline, tem a Sheila Cursi. Tem esta preciosidade que é a Sandra Fashion Hair. Venham conhecer o salão dela. Venham, imperdível. Pessoal, voltando nos nossos comerciais, estamos aqui com o Dr. Danilo Hardman Jr. Olha que nome poderoso, hein, doutor? Já começa pelo nome, né? Começa pelo nome. Conta um pouquinho da história da sua caminhada, como que você despertou a sua vontade de ser dentista e por aí por fora. Ô, Carlos, é o seguinte, eu costumo dizer que eu nasci dentista. Ah, é? É. Eu só fui fazer a faculdade para ter o certificado, para ser regularizado. Porque desde criança eu sempre quis ser dentista. Até na época que você faz o cursinho, né, pré-vestibular, tal, você vai pensar em fazer teste vocacional, tal, deu área da saúde, mas eu brincava de dentista às vezes com meus pais, então era uma situação que eu já sabia que ia acontecer. Aí quando foi prestar vestibular, aí pela experiência ou por exemplo de algum colega, tal, eu prestei até para a faculdade de Direito. Mas não me imagino nunca defendendo uma causa, trabalhando num tribunal, nada disso. E aí eu queria fazer uma das melhores faculdades do país. Então eu entrei de cabeça. Eu nunca fui CDF, né, como se diz na gíria, eu nunca fui CDF, mas aí quando eu me propus a entrar numa faculdade por obra divina, falar assim, não, agora é a sua profissão, agora é o que você vai ser pro resto da vida, e eu consegui saber isso muito cedo, porque a gente vê que é um dilema, né? Sim. Na vida da molecada e tal. Aí eu entrei de cabeça nos estudos e estudei e consegui escolher a faculdade que eu quis fazer. Então foi assim, e aí até, como eu não estudava muito, eu mudei uma rotina e tal, mas não é aquela história, perdi um ano da minha vida. Não, eu continuava saindo, curtindo e tal, mas na hora de estudar, eu consegui estudar e focava e tal. Aí passei em todos os vestibulares, consegui escolher, fui fazer uma faculdade da USP em Ribeirão Preto, então uma baita faculdade. Claro. Renomada. E aí, super renomada, e aí comecei a trabalhar já na época da faculdade, fazer estágio e tal, com pediatria, e gostava de criança, atender criança, tinha habilidade até, modéstia à parte, de atender criança e tal. E aí saí da faculdade, e a gente não tem muito a experiência, porque a faculdade tem pouca experiência e tal. E principalmente agora, no que eu sou apaixonado e a minha vida é a ortodontia,
Mas saí, comecei a atender criança, fazer aparelho em criança, e aí comecei a estudar um pouco mais do aparelho, porque na graduação isso é menor, e aí comecei a estudar mais a respeito de aparelho, aí faz um curso, 2, 3, na hora que eu vi eu já estava prestes a fazer uma especialização, e aí eu trabalhava em clínica de convênio. Hoje a gente tem muita franquia, né, para absorver toda essa demanda de formandos. Sim. Na época era clínica de convênio. E aí dentro do convênio comecei a fazer alguns casos de ortodontia com os cursos, e aí virou a chave quando eu fiz a especialização, e aí a gente entende de fato o que é ortodontia, diagnóstico, planejamento, execução. Então na especialização famoso abre a cabeça, e aí fui fazer a especialização, e aí gostando muito de estudar, e aí vou em congressos, tal, fiz a especialização. Depois da especialização eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para os Estados Unidos, fazer um curso na Universidade de Nova York. Maravilha. E lá eu conheci um professor, o professor Celestino, que era proprietário de uma escola de ortodontia em São José dos Campos. Olha, o mundo é pequeno. Aí ele pegou e falou assim, e ele morava nos Estados Unidos, só que ele tinha escola, e aí ele pegou, vai lá com a gente para dar aula lá, eu vejo que você gosta de estudar, você gosta de falar, tal. Aí eu fui, fiquei um dia, aí no outro mês outro, daí no outro mês já ele falou, fica 2 dias, pô, você veio um dia, fica 2 e tal. E aí 2 para 3, 3 para 4, uma semana, que é a semana da especialização do curso de ortodontia. A escola tem outros cursos, né, chama Ortogel, em Sim. São José. Ai, que legal. E tem outros cursos, mas... E aí eu dando aula no curso de especialização em ortodontia, tal, clínico. Aí dava umas aulas teóricas e tal, mas, pô, você é professor, você dá aula, tem que fazer o mestrado, pô. Aí outro tal, pessoal, a turma, vamos fazer o mestrado. Começamos o mestrado, fizemos a inscrição no mestrado na véspera da pandemia agora, em 2020. Aí fiz o mestrado de 2020 a 2022, aí termino o mestrado e tal. Nessa transição da pandemia, a gente fez um projeto de comprar a escola desse professor que morava nos Estados Unidos. Nossa, que maravilha. E aí eu, a Lilian, o Rogério e o Sérgio, meus 3 sócios, a gente se juntou, fez um projeto e apresentamos para o dono, que também estava interessado, porque a própria pandemia restringiu ele de vir administrar a escola. Sim. Então foi uma situação, um negócio ganha-ganha. O universo conspirou a favor. Sempre. Eu sou assim. Que bom. Eu sou assim com as energias, Que com ótimo. Deus, com as energias do universo. E aí a gente fez esse projeto de compra, e é óbvio, né, apontamos arestas ali e tal, mas fizemos essa aquisição, e aí é aquela história. O proprietário da escola tem um mestrado, mas aí para a escola poder crescer, precisa de doutor para poder assinar em relação ao MEC, ao CFO e tal. Os outros 2 sócios já tinham doutorado. E aí? Quem mandou querer? A brincadeira que a gente fala lá. Aí agora, no meio do ano, entrei no doutorado lá, tô fazendo doutorado agora. Parabéns. Em ortodontia. Então essa é o resumão da história. Essa é a parte legal, né? A parte de palco. Os bastidores, os perrengues, aí depois a gente vai Contando. Nossa, que maravilha, que caminhada, né? Mas eu tenho muito orgulho. Até, né, já participei de outro podcast onde me perguntaram assim, e os projetos para o futuro? Eu falei, não, eu tô vivendo. O futuro é agora. Sim, tenho 50 anos, carreira, estudo, família, não tem projeto muito pro futuro, não. Tem agora o agora, né? Aí, como é que é esse futuro, então, seu? Muito melhor do que eu imaginava. Olha que bom. Porque as coisas aconteceram de uma forma que você falou, né? O universo conspira. É deixar aberto, né? Sim. Se dispõe a aceitar e ir lapidando e tal. E o importante é gostar do que faz, né? É de amar o que faz, porque é aquela coisa daquele prazer. Parece frase feita, né? Mas não é, né? É do mesmo jeito que dá pra ver você aqui, né? Gosta disso aqui. Gosto. Minha vida. É a sua vida. Minha vida. A minha, a ortodontia. E uma coisa bem interessante, quando você fala que trabalha com criança, você tem que ter uma psicologia, né? Porque não é todo mundo que trabalha com criança, porque criança tem medo, criança chora. Mas se você for falar de dentista, criança, adulto, idoso... Pavora. Qualquer um vai ter o seu... E aí, como que é essa psicologia que você usa para
trabalhar com a criança para acalmá-la, para deixá-la se sentir bem, confortável, segura? Eu vou falar para você, a minha escola foi as crianças. Esse foi o lance. Eu, trabalhando com criança, eu trabalhava com imprevisto, eu trabalhava com surpresa, trabalhava com instinto. Sim. Então, eu atendo agora criança e atendo meio a meio até. Sim. Acho que mais adulto do que criança agora, viu, Sim. Carlos? E aparecem muitos adultos com medo de ir no dentista? Muito. Não, até mesmo porque é cultural, né? A tecnologia tem evoluído, a odontologia tem socializado, a ponto das crianças irem na escola e não fazerem a parte ruim no dentista da escola. Faz a parte superficial e a dentista ou o dentista da escola encaminha para a mãe, ó, ele precisa ir no particular, para não socializar a parte ruim. Tá. Às vezes a gente fala assim, o dentista da escola não faz nada, só dá uma olhadinha. Mas tá bom, porque daí o aluno que não tem problema mais grave, ele aceita o tratamento, volta para a sala, ó, gente, passei no dentista. Aquele que não tá tão bom, volta, gente, eu passei no dentista, mas daí quando ele for na casa dele, no particular dele, seja o que for, né, pelo pai e para a mãe fora da escola, ele não vai trazer aquela propaganda negativa para os 40 que estão esperando na sala, ele voltar. Entendi. Então, é até viável esse não fazer nada ou não fazer nada tão grave na escola. Sim. Para não, como é que fala? Promover o medo. Ah, tá. Legal. A cultura do medo do dentista. Mas, às vezes, a gente que tem um pouco de mais idade, né, tem uns traumas porque já sofreu ou porque viu o outro sofrer, então tem essa situação de medo. Mas isso tem... E até a tecnologia, né? Antes... tratamento com aparelho, extração, canal, tal, tudo tinha uma tecnologia que hoje a gente pode dizer mais arcaica. Hoje tem tecnologia para diminuir esse desconforto, esse sofrimento, tal. Então a cultura vai melhorando aí, mas ainda tem muito do medo e o lance da psicologia, né? Eu tenho dos meus bordões que eu falo, uma das minhas frases lá não é sobre dente, é sobre gente. Isso é bonito. Então, o que eu falei para você, né, antes da gente começar a gravação, o paciente chega, às vezes eu falo para a secretária, ó, pode marcar a manhã inteira. A consulta vai demorar meia hora. É lógico que eu tenho minhas contas para pagar, eu preciso atender, preciso trabalhar, tá? Mas esse tipo de situação faz parte do meu retorno, que não é só financeiro. Então, às vezes o paciente chega lá na marca das 9 a meio-dia, das 9 às 11, e aí a gente tem o papo, café e odontologia. Tá, então ó, nós vamos voltar nesse papo, desse café da odontologia, após os nossos comerciais. Pessoal, nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos com esse bate-papo incrível com o Dr. Danilo, tá bom? Até já! Voltando dos nossos comerciais, estamos aqui com o Danilo Hardman Jr. Olha, que pessoa incrível, contando muitas coisas pra gente, atrás dos bastidores, das experiências dele de odonto. Vamos lá, doutor, conta esse projeto que você tem na sua clínica aí, café... Papo, café e odontologia. Papo, café e odontologia, como funciona isso?
Na verdade, não é nem um projeto, assim, na verdade, eu tenho alguns bordões que a gente fala, algumas situações que eu costumo dizer, né? Um deles é esse papo, café e odontologia, porque é um pouco do que diz o que acontece dentro do consultório. Não é uma consulta convencional. Né? Eu recebo o paciente com um expressinho, se não toma, tem um chá ou tem um suco, uma água, e eu faço da consulta uma situação como essa, um bate-papo. A gente vai conversar a respeito da situação do paciente. A gente falou um pouco de psicologia, né? Porque é o lance, o paciente vai dizer a queixa principal dele e normalmente é um contexto social. Eu costumo brincar, né? Ninguém chega lá e fala assim, ai, doutor, eu tô com um apinhamento no meu dente 23 e uma maloclusão de classe 2 nos molares. Ele chega, ó, esse meu dente da frente tá torto, eu tô achando que eu tô dentuço. Por quê? Porque é o viés estético dele, não é o viés técnico. Tá. Então, eu preciso bater esse papo para ver o que é que tá acontecendo. Sim. E o café porque eu gosto de café. Então eu tomo um cafezinho e a odontologia por desculpa. Sim. Então eu uso o consultório para conversar bastante, falar bastante e, né, escutar o paciente. Então esse papo, café e odontologia é o que resume. Quando eu falei para você, né, que eu tenho esses bordões, um deles é o sucesso total. A gente estava falando de energia do universo, essas conspirações e tal, porque resume muito do que eu desejo, né? Nem pro seu programa aqui, pro nosso programa, sucesso total. Vir, bater papo e tal. Outra que eu gosto de usar bastante porque nunca foi só odontologia. Então é mais além da odontologia. Sim, sim. Ah, não, mas eu trato de um dente e aí eu vejo uma paciente de 12 anos que não sorri porque tem vergonha dos dentes. E aí, hoje em dia, né, tá na moda o bullying, a criança fica com depressão e alguma coisa assim. E aí, eu faço o diagnóstico e a mãe volta surpresa com o acolhimento, porque todos os outros dentistas comprometeram um problema e é uma situação muito grave e que só vai poder tratar depois dos 18 porque vai ter a maturidade esquelética. E aí eu faço uma avaliação mais detalhada, mais rigorosa. Não, dá pra gente melhorar essa parte aqui, assim, esse vai ficar legal, esse nem tanto e esse não vai dar e tal, mas... E aí quando eu instalo o aparelho na paciente, sem ajuste nenhum, simplesmente colo o aparelho no dentinho dela, ela volta depois de uma semana, 15 dias, porque ela estava numa fase de acomodação. Sim. A mãe chora no meu consultório falando que eu mudei a vida, o aparelho já abriu a boca da menina. Daí eu falei, não, mas eu não ativei ainda. Só que esse que é o lance. A menina se sentir tratada, ela já começa a sorrir, independente de não ter mudado nada. Sim. Se o aparelho colado, ela mostrar para as amiguinhas que ela tá com o aparelho, que ela tá sendo tratada, já muda a percepção dela. Resgate da autoestima e da valorização. E atenção. Quando alguém me pergunta com o que eu trabalho, eu falo, eu sou especialista em restauração de autoestima e qualidade de vida. Maravilha. Maravilha. No meu cartãozinho, que a gente não usa muito hoje, né? Mas no meu cartãozinho tá lá, especialista em restauração de autoestima e qualidade de vida. É isso que muda as pessoas, um profissional desse na sociedade é o que muda, que faz uma grande diferença. São profissionais como o senhor que fazem as grandes modificações e as grandes ajudas. Porque, olha, uma criança que chega no seu consultório, que não sorri, porque tem vergonha, porque está com a baixa estima, encontra um profissional dessa qualidade, desse porte, que chega lá, dá atenção, escuta as queixas e conversa com ela, passa para ela confiabilidade, ainda por cima, resgata a autoestima. O senhor não está só cuidando da saúde bucal. A saúde bucal é um detalhe. É uma desculpa. Psicológico, emocional, tudo é completo. Se a gente pensar, né, a ortodontia em si, os prejuízos da ortodontia são dentários. Sim. E aí, por consequência de saúde e tal. Mas o viés, que é o que eu comentei, né, o viés é o estético. O paciente vem no consultório por estética. O funcional é uma situação já de consequência. Sim. Quando você falou, né, de pegar uma criança e resgatar a autoestima. E quando chega um idoso de, às vezes, 70 anos, que vai com o meu sócio para poder fazer a extração de todos os dentes ou de alguns dentes para colocar um implante, uma dentadura, o que for. E aí ele avalia também com muito critério
e fala assim, não, eu acho que dá para colocar esses dentes que você tem na posição. Como colocar? Com aparelho. Ah, mas eu tenho 70 anos, 60 anos, eu vou colocar aparelho? Vai. E aí eu pego esse paciente, movimento os dentes dele, nivelo a linha para o implante ficar numa posição ideal. O fato dele colocar aparelho, na infância ele não pôde pôr, na adolescência, por condições financeiras às vezes, por acesso, dependendo do lugar que morava. E hoje a gente consegue fazer isso. Então, é o que você falou, resgata a autoestima de um adulto, de um idoso também. Por quê? Porque ele já estava aceitando a terceira dentição, né? É o dente de leite, o permanente e a dentadura. Sim. Ele já estava aceitando essa terceira dentição. Quando a gente consegue conciliar, em alguns casos, é óbvio, né? Existem casos onde tem o comprometimento e tal, mas quando a gente consegue conciliar essa situação do adulto colocar o aparelho e se sentir melhor com isso também, é o meu dente, fica mais natural, por melhor que seja a dentadura, a prótese, o que for, isso não estou entrando no mérito da qualidade desse técnico, né, técnica dessa situação. Mas o dente natural, em regra, as pessoas que têm 4, 5 dentes na boca, já tirei tanto dente, tem que tirar todos. Todos é bastante, né? Sim. 20 não é todos, mas todos é bastante. Então, se a gente pega e não tira todos os dentes, o paciente, né, em alguns casos é óbvio, né, é o que eu tô falando, né, mas vai sobrar um aqui, e aí até para estética vai ficar diferente, alguma coisa assim, existe um tratamento de qualificação bacana para extração de todos os dentes. Sim. Mas seja, eu costumo falar, dos 8 aos 80, ou um pouquinho menos e um pouquinho mais, a gente consegue atender e dar esse carinho, essa qualidade, com o respaldo técnico. Esse é que é o lance. Esse lance de ter o estudo contínuo, tal, não, eu já sei, eu sou especialista, tal, não, às vezes não basta. Até porque a gente vê, né, muito avanço de tecnologia, né? Sim. Então, sim. Tem que estar Doutor, o que o senhor está me contando é uma coisa muito surpreendente, muito legal, fantástico, porque assim, olha que trabalho lindo que você tem desenvolvido, o senhor e a sua equipe, que maravilha! E a sua clínica, ela fica onde? Então, hoje eu trabalho junto com o Dr. Kenzo Kojo, tem um Instituto Kenzo Kojo. E a gente foi sócio, né, e durante 25 anos, e pelas... Como é que você citou do universo, as forças do universo? O universo conspira a favor. O universo conspira a favor. Eu fui obrigado a ser sócio do Dr. Kenzo, por razão que a gente tinha um outro sócio majoritário, quando eu estava falando de clínica no começo lá. Eu fui obrigado a ser sócio dele. Escolheram pra gente um ser sócio do outro e a gente é sócio, é parceiro até hoje. Nossa, que maravilha. Então, porque daí depois que a gente já tem um pouco de experiência, a gente sabe o que determina uma perpetuação de uma sociedade, ou até mesmo uma dissolução de bem da sociedade, é caráter. Claro. É filosofia, é família, é respeito, é estudo. Porque a gente faz com a gente o que a gente... Entre nós, o que a gente faz com os outros, tal. Sim. Então, só que aí o que aconteceu? A estrutura, eu comecei a dar muita aula. Então, a estrutura de clínica, quando a gente era sócio, não ficou, como se diz hoje, né? O business não ficou legal para mim. E aí eu conversei com ele e falei, a gente vai precisar encerrar a clínica em si, a gente vai continuar trabalhando junto, a gente tem os pacientes, né, que, por exemplo, ele trabalha com prótese e implante. Então, a gente tem, o paciente vai passar com ele, precisa de um espaço melhor entre os dentes para prótese. Outra área também que eu atuo, Carlos, é na parte de articulação. Tá. Então, o paciente tem estalo, tem dor, não consegue abrir, não consegue fechar, então tem essa área que eu também me qualifiquei junto com a ortodontia, que é a base, que eu me qualifiquei para poder fazer. Mas, então, a gente continuou trabalhando junto. E como ele tinha a esposa que precisava de um escritório para poder trabalhar, o filho que estava na faculdade de odontologia, ele resolveu montar uma clínica. E aí, quando ele montou essa clínica, fantástica, que é ali no Sumaré, pertinho do fórum ali, na Rua Ilhabela, número 21. Mas quando ele mostrou para mim o projeto da clínica, eu falei assim, não, tô dentro. Vamos continuar junto. E aí, agora eu tenho uma parceria de ter um consultório dentro da clínica dele, mas que é legal, por quê? Porque a gente fala, é multidisciplinar. Ótimo. Então,
todas as áreas da odontologia a gente tem ali. Tá. Ou eu faço, ou ele faz, ou o Matheus, ou alguns que a gente fala, né, terceirizados, freelancers, que vão lá e fazem pra gente no consultório. Que maravilha. E além disso, eu não vou chamar de senhor porque é tão jovem, doutor. Que ótimo. E em São José dos Campos, você em São tem José eu viro a chavinha. Você vira a chavinha? Lá eu trabalho na Unesp, Tá. na área da articulação. Tá. Então lá são vários especialistas em diversas áreas e a gente tem um grupo de estudo na Unesp lá, chama COAT, Centro de Oclusão e Articulação Temporomandibular, que é o nome dessa articulação. E lá a gente tem um período determinado a estudo. Sim. E um período de atendimento do SUS, né? Porque lá a Unesp é atendimento, como se diz, do SUS, né? Para população carente. Então a gente faz um período de estudo e um período de atendimento. E na Ortogel, que é a escola que a gente tem lá em São José, eu não atendo, lá eu sou professor. Tá. Então, dou aula teórica, algumas aulas teóricas tal, e sou diretor clínico, porque eu gosto de estar com os pacientes, eu gosto de estar com os alunos, então eu oriento, faz isso, faz aquilo, cobro tal, a gente faz a parte, porque todos os cursos têm a parte teórica, laboratorial e clínica. Tá. Então, dentro das nossas competências dos sócios, eu fiquei com a parte clínica. Então, lá eu não atendo, Tá. mas eu oriento, tal, trabalho, é aquela história, né? Eu multiplico o que eu faço no meu consultório. No meu consultório eu atendo um paciente por vez. Lá eu consigo atender 10 pacientes por vez. Caramba! Por quê? Porque são 10 cadeiras de dentista na clínica, escola, são 10 cadeiras de dentista. Então, se todas as cadeiras estiverem ocupadas, eu não com as minhas mãos, mas com as mãos dos alunos eu estou atendendo 10 pacientes. Parabéns por esse trabalho. É muito legal. Você é natural de Caraguá mesmo? Na verdade, eu nasci em Cruzeiro, Não, em Cruzeiro. mas só nasci. A minha vida inteira, desde os 3 meses de idade até fazer a faculdade, né, com 20 e poucos anos, eu morei em São José dos Campos. Ah, tá. E aí estudei lá, e aí quando entrei na faculdade, fui para Ribeirão Preto, fiquei os 4 anos em Ribeirão Preto fazendo a faculdade, e mais uma vez, por uma obra divina, eu resolvi, a gente tinha uma casa de praia aqui, e eu resolvi mudar. Eu não era muito de ir na praia, de surfar, nada disso não. Mas eu resolvi mudar para Caraguá direto. Qualidade de vida, isso. Mas eu não pensava nisso, esse que é o X. Eu não tinha a experiência de não ter uma boa qualidade de vida ainda. Ah, tá. Eu estava na farra da faculdade, lá em Ribeirão, morando em República e tal, e aí resolvi vir para cá. E aí sondei algumas empresas, alguns consultórios de dentistas já conceituados, tal, que colocava para a gente trabalhar períodos, tal. E aí surgiu esse dono dessa clínica de convênio que ia montar uma clínica aqui. Tá. Que foi aonde eu conheci o Kenzo e a gente começou a trabalhar junto, a princípio, né, como funcionário da clínica de convênio. E aí a gente assumiu a administração da clínica de convênio. Eu sempre tive esse negócio de querer fazer, de querer participar do administrativo. Sim. Até mesmo, só indo um pouquinho lá na frente, hoje também eu tenho uma empresa de consultoria com a minha sócia Lilian lá da Ortogel. Nossa, aí vocês têm trabalho. Se falta hora pro dia, né? Mas dá. E ainda tem a família. Ainda tenho 2 meninas. Nossa. Mas essa empresa de consultoria, por conta dessa experiência já. Eu tenho 26 anos de formado, então já trabalhei com convênio, já trabalhei particular, já tive sócio, já dei aula, então tenho uma experiência para poder passar isso nessa empresa de consultoria, né? Que maravilha. Mas, então, aí eu vim para Caraguá, comecei a trabalhar nessa clínica de convênio e comecei a administrar a clínica. Aí chegou uma hora que o dono do convênio vendeu a clínica e foi a hora que eu e o Kenzo nos tornamos sócios de fato. E de lá para cá, eu conheci minha esposa, casei aqui em Caraguá, ela é caiçara, tive minhas 2 filhas, a Laura, minha esposa chama Isabel, tive a Laura, que está com 11 anos, a Heleninha, na primeira semana do lockdown, uma loucura, tive ela, tem 4 anos agora. Maravilha. Mas é isso aí. Que bárbaro. E o senhor quer deixar um recado para o nosso público? A gente falou, né, mas o recado que eu acho legal é viver propósito. Parece um pouco frase feita, e mais do que isso, né? Saber o propósito pode ser difícil.
E eu tenho bastante tranquilidade da gente conversar aqui, vejo você também, né? Literalmente em casa, à vontade para fazer. Mas saber o que você nasceu para fazer é o start do sucesso. Sim, que ótimo. Esse que eu acho que é minha como você falou? Meta. Meta, ou minha dica, ou minha orientação. Sim. Isso é legal. Fazer. Dá um telefone de contato para o pessoal que se interessar por ir na sua clínica, que com certeza vão se interessar. Telefone para contato, endereço para as pessoas te procurarem. Vou te contar mais uma sacada. Lá vem mais. Vem mais. O meu telefone de contato é o que está aqui no meu bolso. Ah, tá. É 12 9 9735 5089. Esse meu telefone é o meu pessoal. Ele é público. É o telefone que está no meu Instagram, é o telefone que está no Google, na minha página do Google. Por que eu faço isso? Todos os meus pacientes têm o meu telefone. Maravilha. Eu tenho uma lista VIP no meu celular. Mas você também tem um telefone da secretária. Tem, mas a secretária vem depois. Tá. Todos os pacientes, e às vezes até eles acham meio estranho. Todos os meus pacientes entram em contato comigo e quando entram em contato com a minha secretária, ela fala, tudo bem, eu vou deixar aqui pré-agendado, mas entre em contato com o Dr. Danilo, porque ele quer falar com a senhora primeiro, com o senhor primeiro, antes de marcar consulta. Olha. É uma forma diferente de atendimento? Sim. Por quê? Porque daí eu entendo, eu acolho o paciente se sente mais seguro, porque qualquer probleminha, qualquer imprevisto, ele tem meu contato. Então é uma forma diferenciada que eu faço de atendimento. Que maravilha, parabéns. E eu peguei isso. Não, então, e não é muito minha ideia, não. Tem que ser. Quando eu fui escolher a pediatra da minha filha. Tem essa e tem essa. As duas são excelentes, tal, não sei o quê, não sei o quê. A única vantagem dessa é que ela dá o telefone. Não quero nem saber da outra. Com todo respeito. Vai te passar uma insegurança. Primeiro uma filho. confiabilidade. Primeiro filho. Acontece alguma situação, eu tenho o contato dela. É óbvio que eu sei que ela pode não atender, assim como eu falo para os pacientes, né? Pode ser que você me ligue, eu não posso atender naquele momento. Mas depois você retorna. E depois eu retorno. Mas, e aí eu pensei nisso para escolher a pediatra da minha filha. E para os meus pacientes, não. Sim. Então, para quem quiser, meu Instagram, Dr. Danilo Hardman Jr., JR, tem o Google, meu telefone está lá, me manda no direct. Se a gente for pensar, e eu até brinco isso com os colegas, o dentista que não põe o telefone dele no Instagram, põe o da clínica e tal, o paciente que se quiser vai achar. Se a gente pensar numa cidade pequena, então ele vai bater lá na porta da minha casa. Mas você sabe que eu acho uma diferença muito interessante isso, porque eu estou te falando com experiência própria. Eu tenho uma médica em São Paulo que é uma endócrina. Ela é fantástica. Ela me deixa muito à vontade e muito seguro. Quando eu estou com qualquer problema, eu ligo, mando uma mensagem para ela, imediatamente ela me liga, me retorna e ela já me indica os remédios. Agora, a gente tem muita dificuldade com médicos, às vezes, aqui da nossa localização. Não, qualquer lugar. Que eles não dão o telefone deles. Qualquer lugar. Não é praxe. É uma situação que... E eu até entendo. Mas eu trabalho com tal situação e se eu der meu celular para todo mundo, eu vou ter muita gente me ligando ou falando, me ocupando. Tudo bem, eu respeito. Só que eu oriento isso para o paciente. E eu vou te dizer, Carlos, às vezes eu chego na segunda-feira, tem uma mensagem no celular da clínica, domingo de manhã, teve um imprevisto, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu pego do meu celular e retorno. Eu falo assim, por quê? Não me ligou? Eu cobro o paciente. Nossa, maravilha, isso que faz toda a diferença. Muito, Doutor Danilo, muito. Infelizmente o nosso tempo terminou, mas foi um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Mas é só a primeira vez. O senhor voltará várias vezes aqui, vai ser nosso parceirão aqui conosco. E é um prazer muito grande tê-lo aqui, ter conhecido essa pessoa tão maravilhosa, tão dedicada aos seus pacientes, que apoia realmente, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente vai no médico, a gente não vai no médico porque a gente vai por passeio, por nada, a gente vai por médico porque necessidade. E quando a gente encontra um profissional como o senhor, que nos dá segurança, que nos dá apoio e que nos dá respaldo, que a gente pode estar em casa de noite, uma dor de dente, alguma coisa, e pode pegar o seu telefone e ligar, essa faz toda a diferença. Então, pessoal, veja bem, Dr. Danilo, tá? Entre em contato aqui no nosso site, nós temos todo o endereço dele. Se você precisar de um dentista, de um ortodentista, fale com o Dr. Danilo
Hardman Jr. Isso mesmo. Doutor Danilo, a gente vai ficando por aqui hoje, mas Obrigado. espero que o senhor volte mais vezes e nos passar mais conhecimento, mais dicas e passar essas suas informações maravilhosas. O senhor passa segurança para o paciente, realmente, que eu já notei isso. E é extremamente simpático, agradável e acolhedor. A próxima vai ser lá no Papo Café e Odontologia. Com certeza iremos cafezinho no lá, consultório. a AVP Produções e Palmer em Pauta irá com maior presença clínica. Pessoal, ficamos por aqui no programa de hoje. Agradecemos a participação do Dr. Danilo, agradecemos a participação de vocês e agradecemos a Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, MAC, Museu de Arte e Cultura, Sandra Fashion Hair, nossa grande parceira. Agradecemos Karen Leite, agradecemos todos vocês que estão aqui conosco e AVP Produções, Aldir Santana, toda a sua equipe, Renan, caminhando juntamente com o Palmer em Pauta, produzindo programas para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.